fundamenta-se pelo desenvolvimento da fluência leitora por meio de agrupamentos produtivos, utilizando como pressuposto a leitura de poemas da obra A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. No começo do ano letivo, o segundo ano é submetido a uma avaliação de fluência leitora. E, por meio dela, a gente tem um conhecimento de que nível de leitura que a criança está. E nós tivemos níveis não tão favoráveis no começo do ano. E a gente pensou junto o que a gente podia fazer para poder melhorar a fluência de leitura, né? A fluência leitura das crianças. Lembrando que fluência leitura não é só a questão do juntar ali o B com A, mas entender aquilo que se lê. Ela está agregada ali juntinho com a compreensão leitura. Por que nós escolhemos os poemas? Porque eles são significativos, porque eles têm uma estrutura interessante para começar a fluência, eles são menores, eles têm rimas, eles são atrativos, eles são do interesse das crianças, então por isso. Aqui estão as habilidades que a gente elencou no nosso material. E aqui as habilidades do currículo paulista, porque a gente, né, embora o curso ele é baseado no currículo paulista, a gente tem que trazer para a nossa realidade o que tinha no currículo, que tem aqui no meu material, César, porque eu não posso, né, voar por aí. Então, quais foram as nossas ações? Nós escolhemos uma sequência didática. Uma sequência didática, ela tem várias atividades, e essas atividades elas podem acontecer repetidamente, né? Elas podem acontecer várias vezes até que eu alcance o meu objetivo. Então, nós escolhemos os poemas que seriam trabalhados e fizemos o nosso planejamento. A primeira ação, a segunda, né, foi a leitura compartilhada do poema. Por que a leitura compartilhada? Porque é o momento de fazer o meu aluno entender aquilo, ler-se bem aquilo que se conhece. Isso é uma condição didática para as crianças que estão aprendendo a ler. Toma, coloca na sua mãozinha, você lê. Agora não, eu leio antes, a gente conversa, a gente entende o conteúdo, a leitura é outra. E aí a gente vai construindo assim, repertório, bagagem, consciência fonológica, tudo juntinho ali na leitura, né? Depois, a gente utilizou o vídeo abordando o poema do dia em questão, porque os poemas do Vinícius, eles têm vídeos. Então, primeiro o escrito, depois ali o vídeo, que os poemas, eles acontecem ali por meio de, são vídeos, eles estão em forma de música, por cantores da música popular brasileira. Então, encantava as crianças, tinha música, tinha também as imagens, ali o som, o movimento. E depois vinha a leitura pelos estudantes em suas duplas previamente elencadas. Nesse dia ainda, a gente separava eles por duplinha, de acordo com o nível de leitura que cada um estava. Além das imagens, a gente vai mostrar um pouquinho de como a gente fez as duplinhas ali, quais foram os nossos critérios. Numa outra aula, vinha a apresentação em duplas. E depois a gente colava no muralzinho, que ficava ali fora, ou ficava na sala, porque as crianças era uma forma assim de fazer eles lerem, e ao mesmo tempo, naquele momento que não tem o que fazer na sala, terminei a atividade, vamos lá ler, ou no caderninho também. A gente colou no caderninho, teve professora que colocou o caderno, teve professora que eu pelo mural, e aí, né, fica assim uma justificativa. Eu posso levar para casa, eu posso colocar ali para eu ler, para os meus colegas lerem, coloquei do lado de fora. E foi isso. Então, aconteceu no segundo lá. Esse aqui é o José. O José, ele é pré-leitor nível 3. Ele está começando a formar sílaba na hora de ler. Esse aqui é o Enzo. Ele é o nível 1. O Enzo não conhecia nem letrinhas. Nesse dia em questão, eu adaptei o poema As Borboletas. Não peguei o poema inteiro, peguei a primeira parte. O José já está lendo ali por sílabas, mas o Enzo não. Então, o José, ele foi o modelo do Enzo para poder ensinar para ele, que a gente vai lendo por pedacinho, né? Mas, o José vai ficar sempre aqui com o Enzo? Não. Em outro momento, ele estará com um leitor mais experiente, um leitor iniciante ou um leitor fluente, para ajudar ele a evoluir, né? Porque aqui ele está ajudando o Enzo, mas ele também precisa de ajuda em outro momento para evoluir dentro da hipótese de leitura dele. Aqui nós temos iniciante e iniciante.
O Benjamin, ele é um iniciante que já respeita os sinais de pontuação na hora de ler. O Davi não. Então, mesmo sendo iniciante, eles têm as diferenças dentro da hipótese de leitura deles. Então, nesse momento, nesse dia, nessa questão, o Ben estava ajudando o Davi a respeitar os sinais de pontuação. E aqui nós temos o João, de laranja, ele é pré-leitor 4, e ele é o iniciante. Então, ele está lendo assim, bem devagarinho, de soquinho. E o Fê já lê um pouquinho mais rápido, o Fê já conhece uma sílaba mais complexa. Fluente e pré-leitor 4. A Ana, ela é fluente, ela lê como um adulto, tem uma compreensão impecável. E essa é a Sofia. A Sofia está lendo ainda de soquinho, ali, né? Então, a parceira experiente seria a Ana, ajudando a Sofia a ganhar a fluência dela. Aqui o muralzinho, a Kemily. Agora, nas minhas parceiras. Então, eu vou falar da minha sala de segundo ano B, tá? Nossa. Então, como a professora já falou sobre as práticas que a gente tiveram, né? Vou falar um pouquinho sobre as duplas que nós fizemos. Essa primeira dupla é do Lorenzo e da Lívia. O Lorenzo, ele é o pré-leitor nível 3. Então, ele está na fase alfabética, só que ele está na alfabética inicial. Ou seja, ele tem algumas dificuldades, ele está lendo silabando, né? As palavrinhas. E ali a Lívia, como ela está na leitura nível 4, então ela tem assim uma fluência maior do que a do Lorenzo, então ela está auxiliando ele ali, está sendo como tutora do Lorenzo. Aí nós temos as duas Alice, né? A Alice Pedroso e a Alice da Silva. A Alice da Silva, ela é pré-leitor nível 4 e a Alice da Pedroso, ela é nível 3. A Alice Pedroso, ela tem assim, uma facilidade na leitura mais do que a Alice da Silva, né? Então ela auxilia ela ali na leitura, então elas leem assim com fluência, só que tem algumas palavras, por exemplo, com sílabas complexas que elas têm dificuldade. Então uma auxilia a outra. Então nós temos agora os dois iniciantes, que são o Murilo e a Maria Eduarda. Eles também estavam acompanhando a leitura do texto. O Murilo ele se perdia muito na leitura. Então ele começava a ler um verso, depois ele pulava outro. Então a Maria Eduarda tomou a atitude de acompanhar com um lápis, para ele não se perder na leitura. A Maria Eduarda, ela também tem dificuldade também na hora de ler, né? Ela se perde também nas palavras. Então, ao mesmo tempo que ela ajudava ele também ajudava ela. E nós temos ali os dois iniciantes, né? Que é o João Miguel e a Laura. Os dois, eles são iniciantes, são fluentes na leitura, eles leem muito bem. Então, foi proposto um desafio maior para eles, né? Eu pedi para que eles localizassem as rimas do poema. Então, eles estavam ali conversando qual poderia ser as rimas, né? Antes, eles também já conheciam também, a gente fez a leitura dos poemas, conversamos também sobre as rimas, sobre a estrutura do poema, os toques, versos. Então, eles já também tinham uma noção assim, do que procurar. E o programa Alfabetiza Juntos nos proporciona isso, né? Para quem está mais tempo na rede, adquirir novos conhecimentos ou rever alguns, né? No meu caso, que estou começando agora, foi de grande relevância nessa formação, e aí nós temos essas duplinhas que nós formamos. No meu caso, temos o Conrado aqui, que é o autista, né? E aí eu propus para ele ler alguns versos junto com o Murilo, para estar auxiliando ali. Durante o trabalho, os estudantes foram acompanhados de modo que fosse feito intervenções com todos, para que pudessem avançar nos níveis de leitura. As intervenções foram feitas nas duplas e individualmente. Crianças de inclusão, ou então uma criança com dificuldade muito acentuada, às vezes era difícil arrumar um parceiro, né, fazer um agrupamento produtivo. Então, às vezes o professor seria ali um parceiro naquele momento. Né? A avaliação foi feita durante o processo de estudos dos poemas e registrado o avanço das crianças em seus níveis de leitura e de
desenvoltura nas propostas de atividades do cotidiano. Eu estou terminando de fazer a fluência leitora, é outro panorama. Aquele sustão que a gente tomou no começo do ano, né? O panorama é outro, tem muita criança fluente, 98% conseguiu dar conta de ler o texto inteirinho. Conclusão. A formação possibilitou reconceitualizar algumas temáticas já estudadas anteriormente e principalmente nos repertoriar a respeito do trabalho com a leitura na perspectiva dos agrupamentos por níveis de leitura. Então a gente elencou o tema do agrupamento de leitura porque foi o diferencial na formação. Porque os outros temas foram muito importantes também, mas eram temas que a gente já conhecia. Mas agrupar de acordo com o nível de proficiência leitora foi novidade. E assim, foi significativo, deu resultado, e é uma prática que dá pra gente carregar